Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, servos e servas do Deus Altíssimo, estamos aqui mais essa noite para darmos continuidade ao nosso trabalho de estudo, versículo por versículo da Bíblia. Nós estamos aí falando sobre a carta de Paulo a Filemão, e nós vamos hoje dar continuidade aqui, falando sobre a carta de Paulo a Filemão, no versículo 8 a seguir. Na primeira parte da carta de Paulo a Filemão, nós vemos o apóstolo trazendo uma saudação, não somente a Filemão, mas a toda a igreja que residia em sua casa, que estava em sua casa. E agora nós vemos o apóstolo entrando na área do pedido para fazer uma intercessão por Onésimo. E nós vamos ver aqui algumas características dessa intercessão. Vamos extrair algumas características de Paulo, algumas de Onésimo e algumas também do próprio Filemão, que também é alvo dessa intercessão. Então eu quero aqui nesse momento, antes de começarmos a expor o texto bíblico, fazermos uma oração pedindo ao Senhor que mais uma vez estenda as mãos, fale conosco e traga para nós o seu ensinamento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, da Tua graça e da Tua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, creio, Pai, creio que o Senhor está trabalhando em nós, por nós e através de nós. E grandes obras o Senhor tem realizado. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estende as Tuas mãos sobre a minha mente, sobre o meu coração, também sobre aqueles, ó Pai, que estarão ouvindo aqui agora, a cada um, Senhor, que vai receber essa palavra, seja ela agora em tempo real, ou seja em tempo, ó Senhor, em que nós vamos ainda ouvir mais tarde. Pai, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, e nós possamos contemplar, Senhor, as Tuas mãos agindo em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, nós vamos entrar aqui no texto bíblico, a partir do versículo de número 8. Eu não trouxe o meu esboço que eu já fiz sobre a carta de Filemão, então nós vamos aqui pelo memory card, lembrando daquilo que nós já estudamos, já pesquisamos, e vamos trazendo aqui para os irmãos. Paramos aqui falando sobre o grande gozo e consolação, caridade por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. E entramos então no momento em que agora Paulo, ele vai começar a fazer o que nós chamamos de intercessão por Onésimo. E ele começa dizendo assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário.
Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Vamos lá? Eu vou tirar aqui, para ficarmos mais à vontade, vamos tirar aqui do pedestal, para nós podermos expor o texto bíblico. Algumas características na intercessão, os irmãos que têm acompanhado aí, sabem que nós não estamos querendo fazer uma exposição somente teológica, mas a maior intenção das exposições aqui feitas para a igreja, para as pessoas, nesses versículos bíblicos, é exatamente a prática. Então, ou seja, o que nós aprendemos para a nossa vida através dos versículos por versículos da Bíblia. Então vamos lá, a primeira lição que eu quero extrair aqui com os irmãos, no versículo 8 diz assim: pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Primeiro você vê a autoridade de Paulo. Se você puder, repita isso aí na sua casa. A autoridade de Paulo. A autoridade de Paulo era algo extraordinário. Ele poderia mandar. Irmãos, poucas pessoas podem mandar. Muitas pessoas querem mandar, mas poucas pessoas podem mandar. A maioria das pessoas, elas gostam de mandar, poucas pessoas gostam de ser mandado, mas muito menos são os que podem mandar. Então é isso que eu quero extrair a princípio com os irmãos. A autoridade, ela segue 3 princípios. Se você quiser, anote ele aí. O primeiro princípio de autoridade é exatamente o princípio que nós chamamos de conhecimento. Você só tem autoridade se você tiver conhecimento daquilo que você está exercendo como autoridade, senão você não tem autoridade. Por exemplo, quando você vai para alguma área, seja ela financeira, psicológica, filosófica, pedagógica, teológica, você olha e fala assim, aquela pessoa é uma autoridade no assunto. Daí você entra dentro das áreas, por exemplo, vou falar da minha área, que acredito que é mais prático e mais fácil, para que eu não possa cometer nenhuma gafe. Na área teológica, tem pessoas que têm uma especialização em grego, outras em hebraico e outras em pneumatologia, que é a doutrina do Espírito. Outros têm especialidade na questão escatológica e assim por diante. Então, quando você vê aquela pessoa, por exemplo, falando sobre escatologia, a pessoa se torna uma autoridade no assunto. Então, Paulo tinha autoridade porque ele tinha conhecimento do que estava falando. Ele tinha conhecimento de quem era Filemão, tinha conhecimento de quem tinha se tornado Onésimo, e tinha conhecimento de quem ele era. E é por isso que ele diz, eu posso te mandar, eu tenho conhecimento de quem eu sou, então por isso que eu posso mandar. Segunda característica da autoridade, a autoridade segue o princípio do exemplo ou do testemunho. Escolha aí qual que você acha que encaixa melhor. A autoridade exercida sobre o exemplo, eu gosto muito de uma frase de Mark Anderson. Mark Anderson diz que
uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Ou seja, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Existe esse dito popular. E isso é uma verdade. Outro grande homem disse que as palavras atraem, mas o exemplo arrasta. Então o exemplo é algo extraordinário, é algo que pode mudar vidas. Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, em 1 Timóteo 4,12, ele diz assim: "Se exemplo dos fiéis". A palavra exemplo ali é tupos. Tupos significa exatamente um modelo. Cristo é o nosso maior modelo. Ele é a maior autoridade. Tanto diz que em Mateus 28 e no versículo de número 18, ele diz assim: toda a autoridade ou todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então eu quero que você entenda a princípio, a priori aqui sobre a intercessão de Paulo, é que Paulo podia mandar, Paulo podia exercer essa autoridade porque ele tinha uma vida, um exemplo. As pessoas olhariam para Paulo e ficariam até mesmo inibidas de dizer não para Paulo por causa de quem Paulo era. Então isso é interessantíssimo, isso é importantíssimo. A primeira coisa que você tem que entender é que Paulo era um exemplo, por isso tinha autoridade. Toda autoridade, ela tem o princípio do exemplo. Quando você para de viver o que você fala ou o que você pede às pessoas para viver, você está perdendo a sua autoridade. O exemplo é um princípio de autoridade. E em terceiro lugar, o princípio de autoridade que nós encontramos é a ousadia. A ousadia do princípio de autoridade é exatamente para poder falar. A pessoa que tem ousadia para falar, ela consegue falar com facilidade. Eu quero que você entenda aqui que Paulo podia falar porque ele era ousado, ele era intérprete, ele era uma pessoa que tinha capacidade de falar, entendeu? Então Paulo não estava somente dizendo aqui, jogando palavras. Emanéia Vitor está com a gente aí, Pai do Senhor. Eu quero que você entenda que Paulo podia falar porque ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento, ele tinha testemunho e ele tinha ousadia no falar. Ele podia falar. Ousadia não é uma loucura. Tem gente que sai fazendo loucura e diz que tem ousadia. Ousadia é a permissão para falar. Ele tem aquela ousadia, ele é intérprete para falar. Então Paulo, primeiro ele diz assim, eu tenho tudo isso. Olha só o versículo 8. Eu tenho tudo isso. Eu poderia chegar para Filemão e dizer assim: Filemão, eu estou te mandando, receba Onésimo. Mas ele não diz isso. Ele diz no versículo 9: todavia peço-te antes por caridade, por amor, sendo eu tal como sou Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Veja só, Paulo era uma pessoa que podia mandar, mas não mandava. Ele pedia. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso é algo que nós chamamos de humildade, entendeu? As pessoas, quando perdem a humildade, querem exercer autoritarismo. Autoritarismo não é autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Nem todas as pessoas que exercem entre aspas autoridade verdadeiramente têm autoridade. Muitas vezes querem ter autoritarismo. A igreja não anda por autoritarismo. A igreja anda por autoridade. Grave isso que eu estou dizendo para que você possa entender. Muito mais sábio é pedir do que mandar. Porque quando você manda, você pode ouvir não. Quando você pede, é quem diz não que está negando. Quando você manda, é você que está sendo negado. Então, quando você pede, aquela pessoa que está recebendo aquele pedido recebe a opção da dúvida, sim ou não, vou, não vou, posso, não posso, faço, não faço. Então, nós vemos que a igreja de Cristo, ela é guiada pela autoridade.
autoridade. Pastor, mas você vê Jesus dando ordens às pessoas. As ordens que Jesus dá, elas são exatamente debaixo da licenciatura humana. Como assim, pastor? Exato. Quando Jesus diz ide, ele não está falando para a pessoa que não iria, ele estava falando para as pessoas que já iriam. Quando diz entre, ele não está dizendo para pessoas que não entrariam, ele já estava dizendo para pessoas que com certeza iriam entrar. Então isso é um princípio de pedido debaixo de autoridade como ordem. Então o que Paulo está dizendo é: eu posso mandar, mas eu prefiro pedir. Isso aqui é lindo, isso é uma coisa extraordinária. Que Deus nos ensine a exercer a autoridade com sabedoria. Isso faz a nossa vida espiritual crescer, faz a nossa vida psicológica crescer. Não viver de autoritarismo, não oprimir as pessoas. Veja que coisa linda é o apóstolo Paulo. Ele tinha uma autoridade tremenda, mas dava às pessoas a oportunidade de fala, a oportunidade de escolha. Veja só no versículo 10, aí ele já vai mostrar o pedido em si. Carlos André, daqui a pouco nós estaremos orando aí em nome de Jesus. Versículo 10, ele diz assim, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo era uma pessoa extraordinária, irmãos. Quando você para e pensa nisso aqui, Onésimo provavelmente foi preso ou procurou Paulo na prisão, onde ele estava, para ouvir a palavra de Deus. Com certeza ele já conhecia o apóstolo Paulo, sabia da sua condição e sabia que precisaria do apóstolo Paulo. Quando ele vai lá, ele é gerado. Isso aqui significa que Paulo ganha Onésimo para Cristo, e Onésimo passa a seguir a Jesus Cristo. Ponto. E primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: Paulo era uma pessoa que gerava, independente das situações da vida. Nós vivemos um tempo que a maioria das pessoas precisa de uma circunstância providencial boa, de uma circunstância humana plausível, positiva, para poder gerar algo. Paulo não, ele fala assim: eu estou preso, mas eu estou gerando. Eu estou preso, mas eu estou produzindo. Eu estou preso, mas eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, mas isso não me deixa estéril espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, não se preocupe aonde você está e qual é a sua circunstância. Se preocupe em gerar. Isso é extremamente importante. Gerar. É isso que você precisa entender. Quem gera, gera na prisão. Quem gera, gera na luta. Gera no inverno, gera no calor. Na primavera, no outono, na dificuldade, na riqueza, na pobreza. Na onde estiver, você foi chamado para gerar. Você tem em você o DNA da produção, da prosperidade, da bênção de Deus sobre a tua vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida biblicamente, que você vai gerar nessa circunstância diversa que você está vivendo. Você vai gerar nessa circunstância dificultosa que você está vivendo, porque a circunstância, o lugar, a pessoa ou aonde você estiver não impedirá você de gerar. Você será uma pessoa produtiva. Oh, glória a Deus, que coisa linda. É muito bom a palavra de Deus vir gerando em nós, aleluia, a nossa visão espiritual. Você, eu, nós não podemos ser impedidos de gerar somente porque estamos vivendo um tempo adverso, um tempo de luta, um tempo de dificuldade.
Não, aonde você estiver, o que Deus colocou no seu coração, o que você é para Deus, é a sua identidade. Você chegará em um lugar e as pessoas vão perceber que você foi chamado para gerar, para produzir, para fazer crescer. Paulo gera nas suas prisões, glória a Deus. Aleluia. Irmão Roberto, Deus abençoe. Um forte abraço, meu amigo. Então, o que eu quero que você entenda? A priori, você foi chamado para gerar. Paulo está dizendo: eu vou interceder por algo que eu gerei nas minhas prisões. Eu vou interceder por algo que eu sei o valor que tem. Eu vou interceder por algo que eu conheço. Oh glória, que presença gloriosa de Deus está aqui conosco nessa noite. Oh glória a Deus. Receba essa palavra na sua casa, no seu lar aí, em nome de Jesus Cristo. Você foi chamado para gerar, para produzir, para crescer. Aleluia, que maravilha. Terceiro lugar, olha só que coisa linda. Ele gera e ele fala assim: eu quero pedir por meu filho Onésimo. Veja só que coisa linda. Ele fala: eu gerei um filho espiritual nas prisões. E o versículo 10 vai dizer assim: ele foi gerado nas prisões. E no versículo 11 nós vamos conhecer quem é Onésimo. Onésimo, no versículo 11, diz assim: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar. Gilmar, Deus abençoe em nome de Jesus, também está com a gente, a paz do Senhor. Vamos continuando a reflexão bíblica, que está uma bênção de Deus aqui para nós. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós fomos chamados para gerar, mesmo em meias prisões. Paulo era uma pessoa de autoridade, mas pedia, e agora nós vamos conhecer quem é Onésimo. E aqui nós vamos aplicar um pouquinho de Onésimo para a nossa vida. Quem era Onésimo? Onésimo foi uma pessoa inútil que se tornou útil. Aqui eu quero extrair algumas lições para nós. Alguns estudiosos questionam que Onésimo até mesmo poderia ter roubado a Filemão, fugido porque ele era um servo, um escravo ali do momento, e fugiu para não poder continuar como escravo. Isso é uma das visões teológicas de quem era Onésimo e por que ele fugiu. Provavelmente porque ele tinha dado um prejuízo, ele tinha roubado a Filemão. Isso nós vamos ver depois, Paulo até citando: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Mas depois nós vamos chegar lá. Então eu quero que você pense: Onésimo está agora recebendo uma intercessão. Por quê? Porque ele teve uma transformação de vida. Irmão Antônio Machado, a paz do Senhor Jesus, um forte abraço, meu amigo. Vamos lá. Onésimo teve uma transformação de vida. Grave aí, se você quiser, anote, isso é importante. Não é porque um dia você foi inútil que você precisa morrer como inútil. Não é porque você está sendo útil que você precisa se tornar inútil. A palavra de Deus está dizendo: interceda por pessoas que mudaram de vida. Clame por aqueles que mudaram de vida. Às vezes alguém se converte e aquelas pessoas chegam na igreja e poucas pessoas conseguem ver a sua transformação, e pelo contrário, ficam com pré-julgamentos, pensando, analisando, vendo e dizendo: será que verdadeiramente se foi mudado ou não? Vamos interceder por essas pessoas, vamos analisar a sua transformação. Será que realmente mudou de vida? Se mudou, vamos interceder por eles. Vamos interceder por elas, vamos interceder por essas pessoas, para que nós não possamos perder aquilo que Deus nos deu. Então vamos lá. Lição da intercessão de Onésimo. Onésimo foi uma pessoa que mudou de vida. Mude de vida, irmãos. Não aceite ser uma pessoa inútil para sempre. Mude de vida, seja uma pessoa útil. Útil para a igreja onde você congrega, útil para o reino de Deus,
útil para a sua família, útil para a sua casa, útil para o seu lar, útil aonde você trabalha, útil aonde você estiver. Não aceite ser uma pessoa inútil, se torne uma pessoa útil. Isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem para a sua história, vai fazer bem para a sua família, vai fazer bem para a sua casa. Ei, pare de pensar assim, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não, houve uma transformação na vida de Onésimo, e pode haver uma transformação na sua vida também. Seja transformado, deixe Deus trabalhar em você, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Deixe Ele mudar a sua mente, os seus raciocínios, as suas ações, as suas palavras, que você possa ser uma pessoa útil, em nome de Jesus. Vamos lá, continuando, versículo de número 11, diz: eu te tornei a enviar, ou seja, eu estou te devolvendo agora alguém transformado, alguém modificado, alguém que agora pode ser recebido na sua casa. Isso aqui é lindo demais. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. O inútil está somente com o seu adjetivo, mas o útil, além do adjetivo, ele tem um substantivo que ali proporciona a ele mais veemência. Muito útil. Aleluia. O inútil Paulo deixa de uma maneira baseada somente na palavra, mas quando ele fala da utilidade, ele superlativa aquela qualidade de Onésimo. Irmãos, é muito bom quando a gente consegue superlativar, fazer com que aquelas pessoas que têm qualidades sejam verdadeiramente vistas pelas suas qualidades. Às vezes nós gostamos muito de adjetivar pessoas pejorativamente, falando que ela não é, que ela não ela é ruim, e quando a gente adjetiva de maneira positiva, a gente já começa a falar, mais ou menos, ele é bonzinho e tal. Não, Paulo está dizendo, ele é muito útil. Ele não é só útil, ele é muito útil. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário, isso aqui é algo lindo, isso aqui é algo poderoso. Nós precisamos entender que quando Onésimo ele vem transformado, ele se torna uma pessoa muito útil. Eu estou dizendo que quando a transformação de Deus vem na nossa vida, nós não nos tornamos somente pessoas úteis, nós nos tornamos pessoas muito úteis. Isso aqui é forte. Recebe essa palavra. Você não se tornará uma pessoa somente útil, você se tornará uma pessoa muito útil, muito diferente, muito cheia do Espírito Santo, muito usada por Deus, muito abençoado. Vamos superlativar esse termo útil. Olha só, o versículo de número 12 diz assim: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Olha só, Paulo intercedendo. Paulo está dizendo, se você recebe, ele usa um código de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele diz assim, eu tive preso, vocês foram me visitar. Quando ele está falando do dia do juízo, ele fala assim, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive frio, vocês me cobriram. E naquele dia as pessoas falam, mas quando nós vimos o Senhor preso e fomos te visitar? Quando nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Quando nós vimos o Senhor com frio, te cobrimos? E ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Tomar a compaixão, o que nós chamamos de entrar no lugar do outro, tomar as
dores daquela pessoa, a empatia, sentir o que aquela pessoa está sentindo, é para poucos. Dizer assim: olha, o que você fizer para ele está fazendo para mim. Paulo está dizendo assim, não estou falando de aquelas pessoas briguentas que gostam de arrumar confusão. Estou dizendo que Paulo está dizendo assim: Onésimo agora é uma pessoa transformada, muito útil, e se você receber a ele, está recebendo a mim. Quem não gostaria de receber Paulo na sua casa? Quem não gostaria de receber Paulo no seu ministério? Quem não gostaria de receber Paulo como uma pessoa dentro do seu lar? Ele está falando: eu não irei, mas eu estou enviando alguém que, se você recebe ele, recebe a mim. Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque muitas das pessoas nos representam. Por exemplo, nós às vezes temos dificuldade de entender que o pastor da igreja não representa somente o pastor presidente, no nosso caso da Assembleia de Deus, né? Que temos essa maneira de governo, o pastor presidente, o anjo da igreja. Nós somos representantes do nosso pastor, mas nós estamos representando o próprio Cristo. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: sejam hospitaleiros, porque muitos, sem saber, receberão anjos na sua casa. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo? Paulo está usando a lei da representatividade. Você está representando a mim. Onésimo era alguém inútil, mas agora ele é tão útil que ele pode me representar. O que eu faria por você, ele vai fazer. O que eu pregaria aí, ele vai pregar. O que eu abraçaria, ele vai abraçar. Hein? Está entendendo? Como é poderoso isso aqui? É a lei da representatividade. Paulo está colocando em pauta a sua própria vida. Ele está dizendo assim: toda a autoridade que eu tenho está sendo lançada sobre Onésimo. Receba ele como recebesse a mim. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito extraordinário. Isso aqui é tremendo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Onésimo representava o apóstolo Paulo, porque tinha sido uma pessoa transformada. O horário já está correndo, então nós temos aqui mais alguns minutos, 8 minutos, e nós vamos falar mais do versículo 13. Vou parar no 13 aqui, vou até anotar. E se Deus quiser, essa semana, na quinta-feira, vamos continuar o texto de Onésimo e o texto de Filemon, e vamos, se Deus assim permitir, concluir aí o capítulo 1. Então vamos lá. Versículo 13: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Eu bem quisera. Irmãos, isso aqui é lindo. Poucas pessoas têm a capacidade de sacrificar os seus desejos para poder fazer o certo. Eu desejo ter autoridade, eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque não é o certo. Irmãos, isso aqui é algo muito forte. Por quê? Por causa que a maioria das pessoas pensa que só porque tem autoridade pode fazer qualquer coisa. Só porque tem a capacidade, tem o aparato, tem até mesmo o aval de alguma maneira de algumas pessoas, ele pensa que ele pode fazer o que quiser. Paulo está dizendo: eu bem quisera, eu quero fazer isso, mas eu não farei porque não é o certo. Isso aqui é lindo. Vivemos um mundo relativo que as pessoas já não querem mais saber do que é certo. Elas querem saber do que dá certo. Então, se algo dá certo, não importa se é certo. Mas eu gosto muito de uma frase que diz assim: não é porque todo mundo está fazendo errado que o errado se tornou certo. E não é porque todo mundo deixou de fazer o certo que o certo se tornou errado. Ou seja, o certo é sempre certo, o errado é sempre errado. Paulo escolheu fazer o certo, ainda que não fosse a sua vontade. Paulo escolheu fazer o que é certo, ainda que não fosse a sua vontade. A pergunta que eu quero fazer é: você está disposto a isso? Você está disposto a deixar de fazer o que você quer para fazer o que é certo? Poucas pessoas têm essa capacidade. Vou repetir: poucas pessoas têm essa capacidade. Vou repetir:
poucas pessoas têm essa capacidade. Do quê? De sacrificar o seu desejo para fazer o que é certo. Mas eu tenho certeza que vale a pena. Vale a pena deixar de fazer o que você quer para fazer o que é certo. Vale a pena deixar de fazer o que você deseja para fazer o que é certo. Ainda que você não goste, ainda que gere em você renúncia, ainda que gere em você uma maneira de tristeza, porque não quer fazer o que quer. Porque na nossa visão, o que nós queremos é o melhor para nós, para o momento, para o lugar. Mas fazer o certo é sempre o melhor. Escreva isso aí. Fazer o certo sempre é o melhor, ainda que não seja o que eu quero. Escreva e anote. No seu trabalho, faça o que é certo. No seu casamento, faça o que é certo. Na sua família, faça o que é certo. Na sua vida espiritual, faça o que é certo. Na sua vida moral, ética, social, faça o que é certo. Mas o que eu quero fazer é outra coisa. Não, faça o que é certo. Eu sei que não é fácil, mas é o que nós devemos fazer. Sacrificar os nossos desejos não é fácil, mas é o certo. Então Paulo está ensinando algo aqui. Eu queria ficar com o Onésimo aqui, porque o Onésimo estava sendo um baita de um diácono, um baita de um obreiro, mas eu prefiro fazer o que é certo. Eu vou mandar para o lugar que ele tem que ir, para o lugar que ele tem que estar. Às vezes nós temos que tomar decisões que será dolorida. Às vezes você vai ter que sacrificar o que você quer para fazer o que é certo. Faça o que é certo. Sempre o que é certo vale a pena. Amém? Nós vamos parar aqui no versículo 13. Olha que coisa boa, né, irmãos? A gente começa, o texto bíblico vai se expandindo e a gente vai extraindo coisas assim que são extremamente extraordinárias para a nossa vida. Amém? Então fica aí com esse texto. Já paramos aí no versículo 13. Quinta-feira vamos falar o versículo 14, que trata acerca ainda da intercessão de Paulo por Onésimo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa exposição da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Pai, eu não sei o número de pessoas que irão ver essa live, que vão receber essa palavra, mas todas que receberem, ó Pai, que possam ser instruídos pela mesma. Eles possam receber graça, unção, poder, autoridade. Eles possam vivenciar algo sobrenatural, Senhor, da Tua parte. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti agora. Quebra todo o empecilho, toda barreira, toda cadeia, todos os grilhões, Pai, que possam intentar impedir o Teu povo, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que essa palavra está dentro de casas, lares. Ó Pai, talvez sejamos um Paulo, talvez um Filemão, talvez um Onésimo, mas independente de quem precisamos ser, que sejamos os tais que estão expostos dentro da Sua palavra. Senhor, eu clamo a Ti agora, em nome de Jesus, pela vida dos irmãos que pediram, que fizeram seus pedidos de oração. Clamamos também, Senhor, pela vida do Daniel, que sofreu um acidente, Senhor. Estende as Tuas mãos, quebra todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém de Ti. Ure mahai shui debastei kamamanjo venemahas. Ora que mine manjo nevia sergi mine mahai. Ó Senhor, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos para salvar, para curar, para libertar, para abençoar e fazer, Senhor, a Tua obra, Pai, de uma maneira gloriosa. Ó Senhor, eu creio, Pai, que nesta noite há um mover do céu ao nosso favor. Abençoa, Pai, a cada um que está aqui. Ó Senhor, nessa live, estende as Tuas mãos e opera para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco. Deus continue fortalecendo, dando graça, poder, unção, autoridade do céu.
E em nome de Jesus você continue sendo abençoado. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Amanhã temos a nossa programação a partir das 8 horas da noite. Temos a nossa programação aqui dos louvores antigos. Venha, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus, amém.